Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre a religião. Religião de qualquer jeito. Eu vou te intitular ela aqui Religião do meu jeito, quando o altar é moldado pela conveniência. E hoje a gente vai estar ministrando dentro do livro de Juízes 17, versos 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Queridos, quando cada um faz o que quer, sem temor, a presença de Deus se afasta. E isso eu tenho notado muito. Há muitas profecias, há muitos movimentos, mas a presença real do Senhor, ela está cada dia mais se afastando. Porque as pessoas ficaram sem temor. As pessoas ficaram sem dar verdadeira reverência ao Senhor. E Deus, ele só se manifesta com fogo, direção e glória quando há a essência da direção dele. E hoje nós vamos falar sobre a história de Mica, ou Micas, em Juízes 17. Ele era um homem da região montanhosa de Efraim que roubou a própria mãe. E depois ele devolveu o dinheiro. E então ela o quê? Ela usou parte daquela prata para fazer um ídolo. E Mica, ou Micas, ele construiu um santuário, contratou um levita para ser o seu sacerdote. Então ele tentou ali estabelecer uma religião personalizada. Queridos, a religião inventada é um perigo, é uma autoenganação espiritual e também estagnação espiritual. Eu digo isso porque em Juízes 17, versos 3 e 5, Mica, ele cria o quê? Um templo, ídolos e veste um levita com uma estola sacerdotal. Isso representa o quê? A tentativa de viver uma fé sem obediência, uma fé sem aliança e uma fé sem santidade. E quantos hoje vivem o evangelho que agrada aos próprios desejos? Um evangelho, queridos, que eles mesmos se moldam à sua vontade, ao invés de se moldar à vontade de Deus. E não há reverência. Um evangelho de qualquer jeito. E quando a fé vira religião, ela fica vazia. Mica, ele não buscava a Deus, buscava ter Deus por perto para abençoá-lo. Ele não buscava somente aquela reverência que ele fazia aos deuses. Ele fazia toma lá da cá, entende? E isso, a gente entende o quê? Lá em Juízes 17:13, agora eu sei que o Senhor fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. O que eu entendo aqui? Que a falsa reverência era a manipulação da fé. A fé era manipulada através da falsa fé. E muitos querem bênção, mas não querem a cruz, e nem o arrependimento, e nem a transformação. E esse levita sem direção, quando os ministros de Deus, eles se vendem, eles ficam vazios. O levita, ele aceita o cargo por dinheiro e status. Ele representa a corrupção do altar. Juízes 17:10 fala que Mica propôs um salário ao levita. E quando o altar ele é movido por interesse, queridos, quando o altar ele é movido extremamente por interesse, não tem chamado. Por quê? Porque aquilo ali é contaminado. Eu quero fazer um alerta assim profético mesmo aqui. Você pode montar o seu altar, você pode se vestir como pastor, pastora, missionária, seja lá o que for. Você pode ter uma aparência de santidade, mas se Deus ele não estiver lá, você só tem uma religião vazia. Você não vai ter Deus, porque a essência ela vem de dentro. E mesmo que o mundo ele tente se adaptar a Deus, às suas vontades, o Espírito Santo ainda procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Deus não se molda ao nosso coração. Queridos, Deus não se molda ao nosso coração. É o nosso coração que precisa ser
quebrantado para o Senhor. Então, se você tem vivido um evangelho verdadeiro ou um evangelho conveniente, não é verdade? Então, eu quero trazer essa reflexão de restauração para você. Se o seu altar ele é baseado na palavra ou no que você sente. Ou se você é movido pela sua vida, porque Deus ele quer reinar com você, com verdade, não é verdade? Então, um exemplo que eu quero dar bem aplicável aqui. Imagine alguém que diz amar a Deus, mas não ora, não lê a Bíblia, não obedece. Ele só quer sentir Deus no culto de domingo. E isso é uma fé o quê? Parecida com a de Mica, moldada à conveniência de Mica. Mas quando Deus ele vê que você se consagra de verdade, você quer uma mudança de tudo na tua vida, você quer ser restaurado, você quer passar pela transformação, ele derruba os altares falsos. Ele começa a construir algo eterno dentro de você. Sabe, queridos, as pessoas estão tão acomodadas a viver com um Deus falso, um Deus que vai profetizar coisas boas, claro, obviamente. Mas só que nós temos que entender uma coisa. Subirá ao monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, versos 3. Então, se você quiser, é claro, obviamente, você pode sim se aproximar de Deus, mas você tem que entender, naquela época Israel vivia um período de anarquia espiritual, um tempo de anarquia espiritual e moral, onde cada um seguia a sua própria vontade, ignorando a lei de Deus. Então, a gente vê Mica aqui, um homem de uma região montanhosa, que junto com a sua mãe introduziram práticas idólatras dentro da sua casa, criando santuários particulares com ídolos, contratando ali levitas, né, esse levita como sacerdote particular. E essa referência eu trago aqui, ela nos tempos de hoje. Assim como Micas, muitos hoje tentam se adaptar à fé e às suas conveniências. O que é melhor para você? Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Isso não existe, queridos. A gente não pode criar uma falsa religião do nosso jeito. A gente quer dar desculpa todo o tempo, colocar a culpa nas pessoas, colocar a culpa nas situações e nos vitimizar. Na realidade, quando eu for para o céu, eu vou para o céu sozinha. Eu não vou agarrada na barra da calça ou da saia de ninguém. A gente entende aqui a idolatria familiar. Quantas pessoas, eu tenho falado tantas vezes aqui, estão sofrendo emocionalmente. E a história de Mica fala sobre roubo e devolução da prata. Ela rouba 1.100 ciclos de prata de sua mãe e quando devolve, ela decide consagrar parte do dinheiro e fazer uma imagem de escultura, voltado diretamente aos mandamentos, né? A gente violando ali, corrigindo os mandamentos de Deus. A gente entende, queridos, que muitas coisas, a mistura de prática religiosa com tradições humanas leva à corrupção da verdadeira adoração. Eu nasci assim, a minha família nasceu e tal, não sei o quê. A minha experiência com Deus, ninguém pode invalidar aquilo. Eu não posso trazer do berço lá de práticas que me ensinou a mentir, me ensinou a ter uma falsa identidade, através de uma falsa situação voltada às minhas emoções. Eu não posso. Eu tenho que escolher a verdade. Eu tenho que olhar para o céu e dizer que Deus ele é comigo. Queridos, eu não posso violar a minha identidade. Eu tenho que resgatar a identidade que o Senhor me deu depois que eu aceitei Ele. Eu não posso inventar desculpa porque aquele pastor é assim, aquele lugar é assado. Não, eu não posso continuar dando desculpas. E quanto mais eu dou desculpas, mais eu não tenho acesso àquilo que o Senhor tem para a minha vida. E as pessoas estão tão acostumadas a barganhar com Deus, a buscar por benefícios pessoais, seja no ministério,
não se compromete a integridade e a santidade no serviço a Deus. Conta-se nas mãos quem está disponível aqui para realmente estar disponível para dar. Não preciso trabalhar, não preciso... Queridos, Deus, Ele não quer saber o que você acha. Ele quer te abençoar. A ausência de liderança, verdadeiramente liderança espiritual transformada, está em falta. O povo está sendo levado por seguir os seus próprios caminhos. Resultados em confusão, decadência moral. As pessoas estão cada dia mais doentes. Tem uma autonomia espiritual sem submissão à palavra de Deus. E é conduzida ao quê? A idolatria, afastamento de Deus. Então a história de Mica é um alerta sobre os perigos que se adaptam hoje, nos dias de hoje, à fé, às conveniências pessoais, corrompendo a verdadeira adoração, desrespeitando a ordem estabelecida por Deus. Ah, mas eu não queria ouvir isso não, pastora. Eu poderia aqui, gravar aqui esse vídeo e falar para vocês, para agradar o seu ouvido. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E não é fácil, porque muitas vezes eu tenho que gravar, eu tenho que tirar o meu momento com Deus para fazer isso. Então, todos os dias eu examino as minhas práticas de fé. Eu preciso garantir que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus, para que eu evite o quê? Secretismo e buscando uma adoração pura e reverente. Então, que nós possamos reflexionar hoje. Hoje é feriado. Estamos aí na Semana Santa. Você que está vivendo uma fé autêntica ou moldada por suas próprias vontades, não é mesmo? É hora de você retornar ao verdadeiro culto a Deus, baseado na obediência, na reverência. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Faça algo que agrade, não é só a você, mas a Deus. A nossa carne ela vai sempre querer que nós possamos fazer o que é de melhor. A gente entende aqui que Israel sempre passa pelo período de anarquia espiritual e moral, naquela época. E hoje passa por grandes guerras. Queridos, não vamos viver segundo Mica. Aqui a história de Mica nos dá o exemplo. Mas vamos viver, aleluia, perante aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos examinar nossas práticas de fé, garantindo que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus, evitando, sabe, adorações que não são para Deus. Temos que adorar a Deus conforme a vontade dele. E eu quero te convidar a você reflexionar sobre isso. Você que está vivendo uma fé autêntica ou moldada por suas próprias vontades, como aqui eu disse, é hora de retornar ao verdadeiro culto a Deus, baseada na obediência e na reverência. Que Deus possa te abençoar, que você possa continuar aí recebendo de Deus. Amém? Compartilhe, curta, comente esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam receber de Deus, assim como você está recebendo hoje. Um abraço no seu coração. Fique com o Papai do Céu.